Senador, o senhor teve aí uma votação muito expressiva, 41% dos votos válidos, e o Camilo também teve uma votação muito expressiva, né? Eu queria que o senhor falasse aí como é que o senhor recebeu essa quantidade bastante alta de votos. Bom, o governador Camilo iniciará um novo mandato e eu tenho certeza que para ele pessoalmente ter tido o privilégio, como eu tive também, dado pelo povo cearense, de ter a maior votação proporcional que um governador teve nessas eleições, é certamente uma fonte de energia e de estímulo a mais para trabalhar. Camilo foi reconhecido pelo povo cearense porque, em meio a um momento de crise nacional, o Camilo conseguiu aqui superar todas as dificuldades e, ao seu estilo, né, conseguiu imprimir um ritmo que colocou o Ceará, que coloca o Ceará como um estado de destaque em várias áreas. Então, tenho absoluta convicção, isso naturalmente é o sentimento que tenho, de extrema gratidão ao povo cearense, e que essa gratidão se transformará em dias de trabalho, em dias de luta, para que a gente possa ver o Ceará superando os seus desafios e os cearenses possam ter mais orgulho de ser dessa terra. Falando nessa energia que o senhor recebeu aí por causa dos votos, dessa alta votação que o senhor recebeu, qual vai ser o empenho do senador Cid Gomes com o povo cearense lá em Brasília? Empenho máximo, empenho total. A função do senador é representar o Estado e buscar equilíbrio na federação. É por esse motivo que não importa a população do Estado, seja o maior, como é o caso de São Paulo, tem 3 senadores representando, seja o menor, que é o caso de Roraima, também tem 3 senadores representando. E eu vou procurar, desse terço de responsabilidade que tenho, de representar o Estado do Ceará no Senado Federal, me empenhar ao máximo para que a gente possa ver concretizado alguns daqueles projetos nossos, que são sonhos nossos e que em parte já estão em andamento, fundamentais para que a nossa economia, para que a sobrevivência, né, suprimento de água, como é o caso, por exemplo, da transposição do São Francisco, ela seja concluída. Isso terá diuturnamente a minha voz, representando o povo cearense, lutando para concretizar esse benefício. A partir da transposição, já está em andamento aqui no Ceará também relativo a essa questão da água, que para a gente é vital. O Cinturão das Águas do Ceará, que foi iniciado ainda quando eu era governador, o Camilo tem dado sequência. Isso vai permitir que as águas do São Francisco cheguem não somente à bacia do Jaguaribe, e, consequência disso, Fortaleza e região metropolitana, mas que possa também ir para as áreas mais secas do estado, o Cariri Oriental, aliás, o Cariri Ocidental, desculpe, os Inhamuns, o Sertão Central, e, se Deus quiser, no futuro, chegar também às bacias do Poti, dos sertões dos Inhamuns, a bacia do Coreaú, a bacia do Acaraú, as bacias litorâneas, e, de volta, por outro caminho, também a região metropolitana, através da bacia do Rio Curu, que tem grande potencial, mas hoje é sempre subutilizado pela gravidade do manancial daquela região. Voltando agora a falar das eleições, como é que o senhor enxergou essa renovação que vai ter no Senado, na Assembleia, tanto a estadual quanto a federal? Como é que o senhor enxergou essa renovação política aí que está encaminhada para 2019? Bom, é um recado muito forte da população brasileira de que não está satisfeita com a sua representação, principalmente no Senado, onde houve o maior percentual de renovação. Das vagas que foram disputadas, que foram 54, apenas 8 são pessoas que já tinham mandato, 46 são novos, no Senado pelo menos, né? No meu caso, eu já tenho uma experiência política, mas é a primeira vez no Senado. Isso é um recado muito forte. E, naturalmente, a contestação da política, ela deve ser feita, a vigilância da política e dos políticos deve ser feita, e a gente não pode
transformar isso num protesto sem causa, né? É importante que a gente não perca de vista qual é o objetivo que a gente quer, qual é o Brasil que a gente deseja, para que a representação política esteja a serviço desse projeto nacional. Apenas, e é isso que me preocupa hoje no cenário nacional, apenas a negação de um projeto é algo preocupante, porque a gente nega um e não sabe o que é que vai ficar no lugar. Então é importante que a gente tenha, nessas 3 semanas aí que nos separam do segundo turno, transformar essa indignação em algo útil, em algo construtivo, em algo propositivo para o país. Falando justamente aí nessa questão da eleição no âmbito federal, já que no estadual já está resolvido, no âmbito federal, qual deve ser a postura do senhor aí para esse segundo turno? Bom, eu integro o PDT. O PDT é um partido que cresceu a nível nacional, cresceu no Senado a sua representação, cresceu na Câmara dos Deputados. Temos ainda 3 candidatos a governador disputando o segundo turno, é o caso de 4 candidatos, é o caso do Amazonas, é o caso do Mato Grosso do Sul, é o caso do Amapá e é o caso do Rio Grande do Norte. O PDT está participando com candidatos no segundo turno das eleições de governadores. Mas é um partido que sai maior, muito em função da candidatura do Ciro, que ajudou a que a gente ampliasse a nossa representação na Câmara. E o partido deverá se reunir nesta quarta-feira para definir quais são os rumos, já antecipando que um caminho esse é completamente descartado, que é acompanhar a candidatura do candidato do PSL. Caso essa candidatura de Jair Bolsonaro realmente seja eleito, né? Caso seja eleito, o que muda para o senhor no Senado essa briga pelo povo cearense? O que muda ali no Senado? Bom, a minha opção de presidente era o Ciro, né? Não sendo o Ciro, não ficou como alternativa, embora tenha tido uma votação considerável. O Ciro foi o segundo lugar no Rio de Janeiro, o Ciro teve mais votos do que o Alckmin em São Paulo. Para nossa honra, orgulho, isso já é um depoimento que cala muito profundamente, fala muito profundamente ao nosso coração, ter sido o primeiro colocado no Ceará. Tudo isso já nos deixa recompensados, mas enfim, temos consciência da nossa responsabilidade no futuro. Qualquer que seja o governo eleito dessas 2 alternativas, nós estaremos na oposição. O PDT continuará com um projeto nacional e, embora possamos vir apoiar uma das candidaturas, já é antecipadamente definido por uma diretriz do partido que nós não queremos participação em governo. Qualquer que seja o governo, nós estaremos na oposição, porque acreditamos que nenhum dos 2 projetos aí será capaz de unificar o Brasil e colocar o Brasil numa rota de retomada do crescimento, numa rota de sensibilidade social, apoio às camadas mais simples, fortalecimento do Estado no sentido de ser um ente redutor da desigualdade. O Brasil é um país cheio de desigualdades, tem uma fração muito pequena que ganha muito em detrimento de uma enorme quantidade de brasileiros que passa todo tipo de dificuldade. Então, qualquer que seja o projeto, nós estaremos na oposição. Mas não será uma oposição translocada, né? A nossa posição será uma oposição sempre de dizer se nós estivéssemos naquela posição, como é que agiríamos. Se for alguma coisa, e nós não acreditamos em maniqueísmo, que um seja o dono da verdade, o outro não tenha nenhuma fração de verdade, né? Qualquer que seja a proposição, nós daremos a nossa posição. Se for afinada com o que nós acreditamos, apoiaremos. Se for contrária, estaremos lá sem vassalagem a nenhum governo. Senador, só para fechar, queria deixar o espaço aberto aqui para o senhor fazer um agradecimento aos eleitores. Bom, a minha primeira palavra foi de agradecimento e a última palavra e a permanente palavra será uma palavra de gratidão. Eu já devia muito, já devo muito ao povo cearense pelas oportunidades que me deu. Desde o início da minha vida pública, eu tive o privilégio de ser 2 mandatos deputado estadual, tive o privilégio de ser prefeito da minha cidade em 2 mandatos também, e tive o maior de todos os privilégios, que foi governar esse estado, servir a todos os cearenses como governador por 8 anos em 2 eleições, ambas conquistadas no primeiro turno, né? A primeira delas até é a única da história recente, nos últimos 50 anos do estado do Ceará, que um candidato de oposição ganha do candidato apoiado pelo governo. No caso, era o governador
concorrendo à reeleição. Então isso já me deixa eternamente grato. Eu acho que o povo fez aí creio, uma derradeira homenagem, me fazendo o senador percentualmente com maior votação de todos os estados brasileiros. Isso aumenta a minha gratidão e certamente aumenta também o meu sentido de responsabilidade, de dever, de obrigações com a gente cearense.